Bom dia, bom dia, bom dia, senhores. Ô, rapaziada, seguinte, precisamos trocar uma ideia. Ó, a prova de vocês está disponível, tá? Desde as 8 horas de manhã, desde as 8 horas da manhã tá lá até a meia-noite. Então não se esqueçam de fazer a prova, tá? É naquele esquemão que eu mando o arquivo em PDF para vocês. E depois vocês vão colocando só o gabarito lá no Google Forms, tá? Qualquer coisa, dá um grito aí no Whats. Avisa se tiver com uma cagada, alguma coisa rolando, mas acredito que esteja tudo de boa, tá? Outra coisa, nós encerramos aquela parte sobre isomeria e vamos dar continuidade a uma outra frente. Para ficar mais fácil de vocês visualizarem, eu vou colocar aqui, ó, né, as apostilas de vocês, tá bom? Então, ó, Química A, que é o que a gente vai entrar hoje, tá? Nós vamos voltar para a Química A hoje. O que nós vimos aqui da Química A? Tá? Isso aqui tudo nós já vimos. Até falei que esse NOx está no número errado e a gente vai trabalhar ele depois, em um momento certo, tá? Que ainda não é esse momento certo. E hoje nós vamos entrar nisso aqui, ó, que é a frente que a gente está atrasado. Tá? É uma frente atrasada, mas o restante está tudo em dia. Então hoje nós vamos entrar nisso, ó, em hibridações. Ah, mas a gente já não viu hibridação do carbono? Já. Mas a gente vai ver a hibridação do berílio, do boro, do fósforo, do enxofre e do xenônio. Tá? Então a gente vai ver as hibridações. Depois que nós terminarmos essas hibridações, aí nós entraremos em geometria molecular. Tá? Essa é a sequência. Tá? Então nós vamos trabalhar nisso aqui nessa primeira aula. Se finalizarmos na primeira, que eu acho difícil, tá? A gente começa a geometria na outra. Mas eu acho que a gente vai terminar meio que no meio do caminho. Tá? Mas terminando isso, nós entramos em geometria molecular. Tá? E aí a gente está em paz. Por que a gente está em paz? Porque a gente está chegando na aula 20, que é o que nós precisamos chegar nesse momento. Tá? 2/3 do ano, só vai faltar 1/3, que é o que está aqui embaixo. Beleza? Falando de outras frentes. Frente B. Frente B, nós já chegamos até aqui, ó. Isso foi a última coisa que vocês viram. Tá? Mandei em aulas gravadas, então essa foi a última coisa. Depois, aí nós temos que entrar aqui. Aí sim, ó, tá vendo? Reação de oxirredução. Se quiser falar alguma coisa, Nicolas, pode falar. Reação de oxirredução, o que vai acontecer? Aí nós vamos ver esse número de oxidação, ó, tá? Esse número de oxidação aqui, nós vamos trabalhar com ele aqui, ó. O lugar certo dele é aqui, tá? Então fica uma coisa perdida, desconexa, e aí eu tenho que retomar NOx para falar sobre isso. Então a gente já entra aqui, e aí vamos falando sobre eletroquímica. A frente C, que foi o que a gente finalizou, tá? A frente C, que foi o que a gente finalizou, tá aqui embaixo. Ó, aqui embaixo. Frente C que a gente finalizou, nós finalizamos isso aqui, ó. Certo? E depois a gente tem que entrar em reações orgânicas. Então você está vendo que tudo a gente está fechando e só está faltando 1/3 do ano, tá? Só essa frente A que está faltando aí, essas aulinhas que a gente vai ver hoje. Então, depois, reações orgânicas. E a frente D, eu estou mandando as aulas gravadas para vocês, inclusive hoje, tá? A gente vai fazer 2 aulas ao vivo. Uma aula eu vou mandar gravada e uma aula, né, eu vou deixar para vocês resolverem a prova se for necessário. Então, dessas 4 aulas de hoje, 2 ao vivo, uma gravada e outra para a prova. E aí, nessas aulas gravadas, eu estou mandando sobre constante. Então, na aula de hoje, vocês vão trabalhar com isso aqui, ó. Tá? A aula de hoje gravada é sobre isso. E isso aqui. Pronto. E aí depois na semana que vem, começa aqui, ó. Começa na questão de deslocamento, tá? Então a gente está com tudo encaminhado certinho. Então se alguém estava com problema de cronograma, alguma coisa, tá tudo certo. Tá? Estamos começando a aula 20 em todas as frentes, com exceção, é claro, como eu já citei, com exceção dessa frente A, que nós vamos começar a aula 20 aí só numa próxima semana, ok? E daí a gente entra aqui, ó, nas forças intermoleculares, depois geometria. Tá? A gente entra em geometria, polaridade, forças intermoleculares, e aí sim, nas propriedades físicas dos compostos. Aí terminou isso, entramos na teoria ácido básica ao final. Beleza? Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre alguma frente, do que foi, do que não foi, do que ficou, do que passou? Tudo certo? Tudo tranquilo?
Então, é isso, tá? É isso. Se alguém tiver alguma dúvida depois, pode mandar, mas só para deixar vocês a par do que está acontecendo. Ah, senão eu fico perdido. Eu sei, é normal. É muita coisa, realmente. Vamos, então, entrar na nossa aula aqui hoje. Aqui. Tá? Então, a nossa aula de hoje, como eu acabei de mostrar para vocês, é uma aula da frente A. Tá? A aula da frente A. Essa aula da frente A é para falar sobre hibridação, né? E depois que a gente falar sobre hibridação, a gente entra em geometria. Qual foi o último conteúdo? Né? Qual foi o... Professor, pode mandar os slides depois? Posso, Natália, mas me cobra. Me cobra de verdade, porque senão eu não lembro. Senão eu não vou mentir para você. Ah, eu posso, beleza, eu mando. Mentira, eu não vou lembrar. Me manda uma mensagem no WhatsApp depois. Fala, professor, você ficou de mandar o slide e você não mandou? Ah, beleza, aí eu mando. Senão eu não lembro, de verdade eu não lembro mesmo não. Tá? Pode cobrar na cara dura que é assim mesmo. Bom, a última coisa que a gente viu sobre química na frente A foi ligações químicas. Tá? Paramos aí em ligações. Por que a gente vai ver hibridação antes de entrar em geometria? Simples. Porque aqui a gente vai falar sobre alguns casos especiais. Tá? Como assim? Vão se estabilizar com um número de elétrons diferentes, primeiro, do que a gente está acostumado. Não se estabilizam com 8. Nós vamos ver aqui que todos os caras, nesses casos, eles vão se estabilizar com uma quantidade diferente. Uns com uma quantidade menor, outros com uma quantidade maior de elétrons. Tá? São exceções ao octeto. E isso vai fazer toda a diferença lá em geometria. Porque o fato dele aumentar o número de ligações ou ele ter um número de ligações reduzido faz com que ele tenha uma molécula com estruturas, com disposições distintas dos átomos. E a gente precisa saber essas disposições para falar sobre geometria, sobre polaridade e sobre as características dessa molécula. Tá? Então, eu começo a aula aqui com o berílio. Tá? Berílio. Tá aqui. Quem é o berílio? O berílio é esse cara. Está lá na família 2A. 1s2, 2s2. Teoricamente, tá? Teoricamente, o que deveria acontecer com o berílio? Teoricamente, o berílio, por ser da família 2A, ele deveria perder esses 2 elétrons, né? Assim como acontece com todos da família 2A. Ele deveria perder esses elétrons e, teoricamente, seria berílio mais 2. É o que acontece? Não, não é o que acontece. Tá? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que o berílio ele vai simplesmente sofrer um tipo de hibridação. O que é hibridação, professor? Como a gente viu lá no carbono, a hibridação é uma tentativa de explicar o que acontece com esse átomo durante as ligações. Tá? Então a hibridação é uma tentativa de explicação do que acontece com esse átomo durante as ligações. Certo? Lá no carbono, quais eram as hibridações? sp3, sp2 e sp. Hoje nós vamos ver sp3, sp2, sp, sp3d e sp3d2. Né? Existem vários aqui. No caso do berílio, tá? No caso do berílio, eu já vou te mostrar qual é o problema que a gente tem. O berílio, ele não faz essa ligação iônica, ele não perde elétrons, mas na verdade ele compartilha elétrons, como se fosse um ametal. Né? Ele faz compartilhamento de elétrons, ligação covalente, como se fosse um ametal. Porém, se a gente pegar a estrutura do berílio, nem isso ele poderia fazer. Tá? Por que ele nem isso ele poderia fazer? Porque é o seguinte, quando a gente pega o estado normal, esse estado normal ele também é chamado de estado fundamental. Tá? Estado normal ou estado fundamental. O que é isso? É como ele está na natureza, sem se ligar a ninguém. O berílio está dessa seguinte forma. Esse aqui é um gráfico, uma representação de energia, né? S, P e etc. Fora as camadas, camada 1, camada 2, camada 3. Então, é quantidade de energia. E aí nós mostramos os orbitais e os elétrons desse cara. Se você pegar o berílio, um S2, o que é isso? Ele tem 2 elétrons, né, no subnível S da primeira camada, e ele tem 2 elétrons no subnível S da segunda camada. Okay?
Teoricamente, o berílio aqui não consegue fazer ligação alguma. Por que ele não consegue fazer ligação alguma, professor? Por conta disso aqui. Para que a gente tenha uma ligação covalente, o que é necessário? Um átomo entra com um elétron, o outro átomo entra com outro elétron e há um compartilhamento. Tá? Quando a gente fala de orbital, o que está acontecendo? Um átomo entra com um elétron, o outro átomo entra com outro elétron, e esses elétrons eles vão se unir para formar isso aqui, ó, que é um orbital preenchido. Lembra do nome disso? Para formar um orbital preenchido. Tá? O problema é que para formar um orbital preenchido, você precisa do quê? Você precisa de orbitais semi-preenchidos. O que é isso? O elétron desemparelhado, o elétron solto. Porque um elétron desemparelhado se junta com outro elétron desemparelhado e eles formam esse orbital preenchido. Né? Formam esses elétrons emparelhados. Se você observar o berílio, isso não acontece. Né? O berílio não tem elétron desemparelhado. Se ele não tem elétron desemparelhado, ele não consegue fazer ligações. É por isso que nós falamos que no estado fundamental, o berílio não consegue fazer ligações. Para que ele possa formar as ligações, é necessário que ele esteja no seu estado híbrido, ou no seu estado hibridizado, que é quando a gente junta alguns orbitais para formar essas ligações. Só que para que isso aconteça, para sair do estado fundamental e chegar até o estado híbrido, a gente passa pelo estado excitado ou estado ativado. Tá? O que é isso, professor? Olha, aqui no berílio a explicação é a seguinte. Esse elétron aqui, ele vai ser excitado, vai ser ativado, ou seja, vai ganhar energia e, ó, ploft, vai saltar para cá. Quando isso acontece, o que eu passo a ter aqui no estado ativado? Eu passo a ter um elétron desemparelhado nesse orbital e o outro elétron desemparelhado também nesse orbital. Traduzindo, eu passo a ter dois elétrons desemparelhados. O que significa dizer isso quimicamente? Que eu posso fazer duas ligações. Afinal de contas, são dois orbitais que podem, né, tornar-se emparelhados com elétrons de outros átomos. Porém, isso não vai acontecer desse jeitinho. Tá? Por quê? Porque o estado ativado, o estado excitado, é um estado de muita energia. Se é um estado de muita energia, é um estado de pouca estabilidade. Então, o que vai acontecer? Nós teremos uma mescla entre esses dois orbitais. Esses dois orbitais eles vão se unir e vão formar um novo subnível, que não é o subnível S e não é o subnível P. É simplesmente o subnível SP. E esse 2 está aqui, ó, porque eu sou um idiota. Tá? Não existe esse 2, então eu já arrumo isso para mandar para vocês. Olha que eu revisei essa bosta ontem. Vamos lá. Então, o que acontece? Nós teremos aqui, ó, a junção desses dois caras. O que eu passo a formar? S e P. Né? Eu passo a formar o orbital SP. Então, nesse momento, você pode perceber que a energia não é tão alta quanto a energia do P. Ela não é tão baixa quanto a energia do S. Ó onde está a minha energia aqui. Ó. Ela é uma energia intermediária. Só que quando eu junto esses dois orbitais, o que eu dou origem? Eu dou origem a orbitais com a mesma energia. Vamos tentar lembrar o nome? Não sei se vai ser simples. Quais eram os orbitais com a mesma energia? Eram orbitais degenerados. Lembra que eu falei isso lá no SP3? Olha, na hibridação SP3, os 4 orbitais são degenerados. O que é isso? Os 4 orbitais têm a mesma energia. Mesma coisa aqui. Esses dois orbitais são degenerados, eles apresentam a mesma energia. Por quê? Porque eles são orbitais de um mesmo subnível. Qual? SP, que foi formado. Então, nesse momento, eu consigo fazer o berílio apresentar dois elétrons desemparelhados. Então, nesse momento, ele consegue fazer, ó, duas ligações. E aí vamos lembrar de classificação, ligação sigma e ligação pi. Quais são as ligações que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai fazer ligação sigma. Por que ele vai fazer ligação sigma? Vamos ver se a gente lembra. Ligação sigma ocorre com orbital híbrido. Ligação pi ocorre com orbital puro.
Se eu tenho dois orbitais híbridos, obrigatoriamente eu terei duas ligações sigma. Isso significa dizer que são duas ligações simples. Então, o que acontece com o berílio? O que acontece com o berílio é isso aqui, ó. Faz uma ligação, faz outra ligação e se estabiliza. Com quantos elétrons na camada de valência? Com 4. Tá? Então, o berílio se estabiliza com 4 elétrons na camada de valência. Por quê? Porque é o que ele consegue fazer. Ah, professor, ele deveria fazer mais. Por que ele não tira esse elétron, joga para cá e ele vai ficar com 4 desemparelhados? Simplesmente pelo fato de que isso não é camada de valência. Simples. Isso aqui é a primeira camada. E isso aqui é a segunda camada. Então, qual é a camada de valência dele? É a segunda. Então, é ela quem determina as ligações e não as camadas anteriores. Tá? Por isso que não acontece de desemparelhar esse outro elétron. Certo? Então, neste caso, o berílio se estabiliza com apenas 4 elétrons da camada de valência. Por quê? Porque ele vai ter apenas 2 elétrons emparelhados com orbitais do tipo sp e forma duas ligações sigma. Tá? O que você pode utilizar? O carbono como referência. Geralmente eu dou essa dica. Utilize o carbono como referência. O carbono tinha hibridação sp também? Tinha. O que era o carbono com hibridação sp? Duas duplas ou uma tripla e uma simples. O que você vai perceber? Que a estrutura vai ser a mesma. Qual? Em linha reta. O carbono sp era uma geometria linear. Nós vamos perceber que essa geometria ela também vai ser linear. Vai ser uma geometria em linha reta. Tá? Então você pode utilizar isso para fazer a relação também. Mas se não quiser, fique à vontade. Tá? Fique à vontade. Então, voltando para o berílio. O berílio tem 4 elétrons, 2 da camada de valência. Esses 2 elétrons são hibridizados e aí sim eu consigo fazer essas duas ligações, porque aí eu vou ter 2 elétrons desemparelhados. Então, nesse caso, com o hidrogênio, ele se liga a um hidrogênio, vem o elétron do hidrogênio, ó, fica emparelhado. Se liga a outro hidrogênio, vem o elétron do outro hidrogênio e, ó, fica emparelhado. Então, o que eu tenho? Par de elétrons, tá? Quantos pares? 2. Isso dá um total de quantos elétrons? 4, ó. Está aqui o primeiro par, está aqui o segundo par. Tá aí. O berílio é estável com esses 4 elétrons da camada de valência. Ok? Essa é a hibridação do berílio. Essa é a explicação, tá, da hibridação a partir das ligações do berílio. Por que ele só faz 2 ligações? Essa é a explicação. Porque ele só consegue hibridizar esses 2 elétrons, por isso que ele só faz essas 2 ligações. Mesmo não estando no octeto, é assim que ele vai se estabilizar. Tá? Então, o berílio sofre uma hibridação ou uma hibridização do tipo sp. Ok? Seguindo, tá? Seguindo. E agora vocês vão ver que o boro ele tem um elétron a mais, mas a lógica seguida ela vai ser exatamente a mesma. Boro. O que acontece com o boro? O boro, 5 elétrons, faz a distribuição para ele, 1s2, 2s2, 2p1. Né? Então, o que acontece com o boro? Camada de valência para ele. Tem 3 elétrons. Teoricamente, assim como o alumínio, que também tem 3 elétrons, ele deveria perder esses 3 e se estabilizar com 2. Só que isso não acontece, tá? Isso não ocorre. O que ocorre? Ocorre que o boro ele vai fazer ligações covalentes. Quantas ligações covalentes ele vai fazer? 3 ligações. Então, ao invés de perder esses elétrons, ele utiliza esses elétrons para compartilhar elétrons. Porém, não é simples. Por quê? Porque se eu pegar a distribuição eletrônica dele e colocar esses elétrons, tá, dentro dos orbitais, é isso que você encontra. Esse é seu estado normal. Esse é seu estado fundamental. E aqui não faz sentido ele fazer 3 ligações. Ah, professor, por que não faz sentido ele fazer 3 ligações? Ué, porque quantos elétrons desemparelhados ele tem? 1. Então, quantas ligações ele conseguiria fazer aqui, na verdade? Uma só. Né? Uma só. Só que não é isso que a gente observa. A gente observa que toda vez que o boro está ligado a alguém, ele está ligado a 3 átomos com ligações simples. Ou seja, ele está fazendo 3 ligações.
E isso aqui não explica, né? Esses elétrons estão emparelhados, eles não conseguem fazer ligações. Então, o que acontece? Né? O que acontece com o nosso querido boro? O que acontece é o seguinte, esse elétron vai ser ativado, excitado, como? Com energia, e vai vir aqui, ó, sai do subnível S e vai para o subnível P, chegando até o estado ativado ou estado excitado. No estado ativado ou no estado excitado, o que a gente tem? 3 elétrons desemparelhados. Só que se eu fizesse a ligação desse jeito, ó, se eu fizesse a ligação desse jeito, o que eu teria? Eu teria 2 ligações com P puro. E vamos lembrar lá do carbono. Quando eu tinha ligação com P puro, o que eu formava? Formava a ligação π. Então, nesse caso, um S e 2 ligações π, eu ia formar isso aqui, velho. Uma ligação tripla. Eu ia formar π, π, e essa aqui seria sigma se tivesse ligado a algum híbrido. Isso não acontece. Isso não acontece. O que acontece, professor? Acontece que o boro faz 3 ligações iguais. Faz 3 ligações simples. E se as 3 ligações são simples, esses orbitais são orbitais híbridos. Automaticamente, isso e isso acabam se juntando e acabam formando orbitais iguais, tá? Que é o estado hibridizado ou estado híbrido. Então, na junção desses caras, o que eu tenho? Eu tenho um orbital vindo do S e tenho 2 orbitais vindo do P. Se eu tenho um orbital do S e 2 do P, qual a hibridação que eu tenho? Ah, hibridação sp2. Perfeito. Hibridação sp2. Está aqui. Eu tenho 1, 2, 3 elétrons desemparelhados. Então, o que eu posso fazer? 1, 2, 3 ligações. E isso faz com que ele se estabilize com quantos elétrons? Com 6. Isso faz com que ele se estabilize com 6 elétrons. O que acontece? Quando a gente pega o BF3, ó, BF3, o que nós temos? 1, 2, 3. Compartilha 4, compartilha 5, compartilha 6. O que aconteceu aqui? O boro se estabilizou com 6 elétrons na camada de valência. Professor, por que o boro não realiza ligação iônica doando elétrons? Justamente por conta do tamanho, tá, desse átomo e por conta dessa relação aqui, ó, desses 3 elétrons. Porque os átomos que formam essa possibilidade são átomos, tá, muito mais eletropositivos. Aí a gente tem que lembrar lá de tabela periódica. Tá? Eu já vou, Eduardo, já vou. Tem que lembrar lá de tabela periódica. Se você pegar a sua tabela periódica, é isso aqui. Como que funciona a eletropositividade? Daqui para cá, daqui para cá. O que é eletropositividade? Tendência em perder elétrons. Quando a gente pega o boro, ó, família 1A, família 2A, família B, família 3A. Olha onde está o boro aqui. Olha onde está o boro. Então ele não tem essa tendência em doar elétrons tão assim quanto o alumínio. O alumínio já é maior, já é mais eletropositivo, já é mais fácil de perder esses elétrons. Tá? Então isso acontece tanto com o boro quanto com o berílio. Tá? Por isso, por conta do tamanho do átomo e dessa eletropositividade. Eduardo, professor, por que o elétron não pode ficar desemparelhado no S2, como no estado ativado? Você está falando do qual S2, Eduardo? Do 1S2 ou do 2S2? Eu preciso saber de qual. Porque aí tem motivos diferentes. Do 2? Tá. Você está falando desse aqui? Disso aqui que você está falando? Sim? Ó, não é que ele não pode ficar. Tanto é que quando a gente encontra, né, o boro na natureza, ele está aqui, ó. Ele está ligado. Então ele vai estar assim, ó. Tá? Ele vai estar assim. Essa representação que a gente coloca, que é o estado normal ou estado fundamental, seria seguindo a distribuição eletrônica de Linus Pauling. É o que deveria acontecer para ele. Tá, Eduardo? É o que deveria. Assim como todos os outros seguem a distribuição de Linus Pauling, deveria seguir essa relação. Então, o normal seria isso. Só que como ele consegue formar 3 ligações,
e não faz sentido, isso aqui não faz sentido fazer 3 ligações, nós temos então essa hipótese de que ele sofre esse rearranjo de elétrons para aí sim conseguir formar ligações. Então, na verdade, se você pegar o boro em qualquer ligação, ele não está assim. Ele está como? Dessa forma. Isso é o que deveria ser, tá? Isso é o que deveria ser encontrado no boro, mas não é o que acontece. O que acontece é isso aqui. Isso é o que a gente encontra. Então, é um pouco mais além do que você perguntou. Por que ele não fica desemparelhado? Na verdade, ele não fica emparelhado, tá? Isso aqui é o que deveria ser a distribuição dele, e não é isso que é encontrado. O que é encontrado é isso aqui, tá? É isso aqui. Tá? Então, eu encontro 2 elétrons no S no boro. Não encontra nada. Tá? Não encontra, porque se você encontrasse isso, ele não formava ligações. E a gente sabe que ele forma e forma logo E3. Tá? Então, voltando para cá. Esses 3 orbitais são orbitais hibridizados e são orbitais degenerados. Por quê? Porque eles têm a mesma energia. Se eles têm a mesma energia, eles são degenerados. Se eles são orbitais híbridos, qual é o tipo de ligação que eles vão formar? 3 ligações sigma. Tá? Por quê? Orbital híbrido forma ligação sigma. Tá aí. 3 ligações sigma. Por quê? São orbitais híbridos. Essas ligações sigma serão ligações simples. Ó. Toda ligação sigma, obrigatoriamente, se ela for sozinha, ela vai ser simples. Se ela tiver com π, ela vai ser dupla ou tripla. Tá? Então, 3 ligações iguais, 3 ligações simples, 3 ligações sigma. Tá? É isso que acontece com o boro. E aí, essa é a explicação pelo qual ele consegue ficar estável com apenas 6 elétrons na camada de valência. Se você fizer associação com o carbono, qual era o carbono sp2? O carbono sp2 é aquele carbono que fazia uma dupla e 2 simples. Né? Esse era o carbono sp2. Certo? Qual é a relação que eu quero que você faça com a geometria? Nós vamos ver que a disposição das ligações é a mesma. A única diferença é que aqui eu tenho uma dupla e aqui vai ser simples. Mas a disposição ela é exatamente a mesma. Né? Nós vimos que isso é uma geometria chamada de trigonal plana e isso vai ser também uma geometria trigonal plana. Então, se você lembrar, hibridação do carbono sp2, hibridação do boro sp2, a estrutura da molécula vai ser a mesma. A diferença é que como o carbono tem um elétron a mais, é que o carbono é 6. O carbono tem um elétron a mais, ele vai ter uma ligação dupla. O boro tem uma ligação a menos, ele vai ter ligação simples. Tá? Mas a hibridação que ele forma é uma hibridação do tipo sp2. Como eles entram no estado ativado? Energia. Energia. Eu preciso excitar esse cara, eu preciso ativar esse cara. Como? Com energia. Tá? A energia faz com que ele salte do S para o P. O P é mais energético do que o S. Então ele precisa ser excitado, precisa ser ativado com energia para conseguir subir aqui. Tá? Energia. Caso contrário, ele não vai ser excitado e você não vai ter o seu estado hibridizado e não vai ter ligações. Tá? Você vai ter que fornecer energia para ele. Esses são os 2 casos, tá? Esses são os 2 casos que nós temos uma estabilidade com um número de elétrons menor, tá? Esses são os casos que a gente tem uma estabilidade com um número de elétrons menor do que o octeto, tá? O que nós teremos a partir daqui? São átomos que têm uma estabilidade com um número maior de elétrons do que o octeto. Por quê? Porque o fósforo vai se estabilizar com 10 elétrons. E aí nós vamos ver que o enxofre vai se estabilizar com 12. Que o xenônio vai se estabilizar com 10. Que o xenônio vai se estabilizar com 12. Tá? Aí já são casos não de contração do octeto, já serão casos de expansão desse octeto. Mas a explicação é exatamente a mesma. O quê? A hibridação. O elétron sendo ativado, o elétron sendo excitado para chegar até aí. Tá? Mas isso só na outra aula, porque já deu o nosso horário. Tá?
Eu venho na última aula da manhã falando sobre fósforo, falando sobre enxofre, e aí, tá? Sobre xenônio. Ah, professor, mas aí são 4. Você vê que na verdade são 2. O que acontece com o enxofre acontece com o xenônio. O que acontece com o fósforo acontece com o xenônio também. Beleza? Até daqui a pouco. Não saio. Ah, já saiu. Eu preciso gravar os participantes aqui, ó. Aí. Agora sim, podem sair. Até depois, galera. Até a última aula.